Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo capítulo 40, verso 17. Aqui está uma expressão do mais profundo sentimento do rei Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém ele tinha uma plena certeza e convicção na sua vida, que tenho certeza que acalentava todos os seus sofrimentos, as suas lutas e as suas batalhas. Ele tinha certeza de uma coisa, que Deus cuidava dele. Eu creio que é a razão pela qual a cada manhã eu e você nos levantamos. Embora vivamos num mundo cheio de sofrimento, de lutas, de problemas, mas nós temos certeza que o nosso Deus tem cuidado de nós. Ele tem estado ao nosso lado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos amparado. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa é a nossa maior certeza, a nossa maior convicção. Por isso que nessa manhã, mais uma vez, nós queremos abrir a palavra do Senhor e estudarmos um capítulo da sua palavra como sendo o alimento para a nossa caminhada espiritual. Quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Êxodo, capítulo 31, o verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. A construção do santuário para Deus não foi um assunto tratado de qualquer forma. A construção do santuário para Deus foi um assunto tratado com muito amor e com muito carinho. Nós podemos perceber claramente na palavra do Senhor, porque não foi apenas um capítulo ou um versículo da Bíblia mencionado por Deus para descrever o seu desejo de morar no meio do seu povo, mas nós encontramos diversos capítulos, várias páginas, Deus mencionando o santuário, expressando o seu desejo de morar no meio do seu povo e falando para Moisés como que esse santuário deveria ser construído. Ao ponto de Deus mencionar para Moisés o nome daquele escultor que estaria trabalhando para Deus diretamente na construção, elaboração dos móveis que estariam dentro do santuário e na própria tenda do santuário. Deus não esperava que qualquer escultor trabalhasse ali. Deus especificamente menciona o nome dele. E mais, a palavra de Deus aqui nos traz à nossa memória nessa manhã a lembrança que o Espírito Santo já estava ali e tomou posse da vida de Bezalel para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Bezalel tinha um assessor, Aoliel, e esses dois jovens, o principal era Bezalel, o Aoliel era um assessor, mas esses dois jovens foram tomados pelo Espírito Santo para que os seus dons, os seus talentos fossem usados para a construção do santuário terrestre que Deus moraria naquele santuário. Veja que os olhos de Deus estavam sob a face dessa terra. Era uma arquitetura desenhada pelo céu. O próprio Deus seria aquele que iria assinar a construção desse santuário, mas aqueles que estariam empenhados na obra não poderiam ser qualquer pessoa. Veja que nós precisamos dar uma atenção especial para o estudo desse tema na Bíblia sobre o santuário. Nós não podemos olhar para o tema do santuário como sendo um tema qualquer, como um assunto ultrapassado, como um tema que não tem valor para aquele tempo e para os nossos dias também. Veja que nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, com muita oração, com muito jejum, com muito espírito de submissão, de humildade diante de Deus, clamarmos pelo Espírito dele para que ele nos ensine as verdades que estão contidas aqui. Quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade que a palavra de Deus menciona o nome de Bezalel e Aoliel, que trabalharam na construção do templo, para falar e refletir num tema que acredito que nos dias em que nós vivemos precisamos refletir. Bezalel e Aoliel eram talentosos, mas sem o Espírito Santo seria apenas talento. Não teria valor o seu trabalho. Por isso que o Espírito Santo toma a vida daqueles dois jovens para que no momento que eles estivessem trabalhando para Deus na construção do templo, houvesse valor, houvesse benefício, houvesse resultado. Veja que nos dias de hoje há muitas pessoas que são talentosas,
mas não são ungidas pelo Espírito Santo. São apenas talento. Não há resultado que impacte a vida das pessoas, não causa efeito de transformação de vida de seres humanos. Aqui, Deus, ao conceder o Espírito Santo, eram talentosos, mas com o Espírito Santo, o seu trabalho alcançaria o coração de muitas pessoas, porque era obra do Espírito Santo na vida deles, causando impacto na vida de pecadores. A Bíblia, no capítulo 31, verso 13, diz o seguinte: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Deus estava nesse momento falando para Moisés a respeito de um mandamento que estava contido na lei dos 10 mandamentos, nas tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Deus estava fazendo referência ao 4º mandamento, que diz respeito ao santo sábado, o dia do Senhor. A nação de Israel deveria ter um dia específico para adoração a Deus. Nós não podemos menosprezar e dizer que os outros dias não deveriam ser dias para se voltar diante do Senhor. É claro que eram dias, e segunda, terça, quarta, quinta, que a nação de Israel não deveria se esquecer do Senhor. Até porque o santuário, nesses outros dias também, um cordeiro era oferecido a Deus pela manhã, outro cordeiro era oferecido a Deus no período da tarde. Quando alguém no decorrer da semana cometesse algum pecado, ele deveria se voltar para o sacerdote com ofertas de confissão e de perdão e adoração a Deus. Mas mesmo tendo estes outros dias como sendo o dia de adoração, o sábado foi um dia separado exclusivamente para adoração ao Senhor. Ele queria que os israelitas fizessem uma pausa no tempo e o sábado fosse um dia onde viesse na memória a lembrança da grandeza e da bondade de Deus em tirá-los do cativeiro do Egito, em trazê-los para o deserto com mão poderosa e mantê-los ali e conservá-los para que eles pudessem entrar na terra prometida. O sábado não era um dia para recreação, o sábado era um dia para adoração. A palavra de Deus é tão enfática a respeito desse mandamento que aquele que fosse desobediente, como Deus estava lidando com um grupo de pessoas que estavam vindo do Egito, que não tinham um coração educado, sensível para entender o que Deus estava dizendo, e aqueles que desobedecessem às suas ordens eram passíveis de perder as suas vidas. Deus estava levando a nação de Israel a entender que aquela mensagem era uma mensagem séria. Era um dever da nação de Israel se voltar para Deus com um coração agradecido e reconhecer que Ele era grande, poderoso, e um dia deveria ser reservado para que a nação de Israel não se esquecesse de quem era o Deus que eles estavam servindo. Amigos, o sábado foi estabelecido por Deus desde a criação do planeta Terra. De lá do Jardim do Éden é que o sábado vem. A sua origem não é na libertação do povo do cativeiro do Egito. O sábado vem desde o Éden, quando Deus criou os nossos primeiros pais, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia fala que o sábado será um dia que nós também um dia iremos guardar quando estivermos com Ele por toda a eternidade. Portanto, ao hoje estudarmos a palavra de Deus e nos depararmos com esse tema, tenha certeza de uma coisa: eu e você, independente de quem nós sejamos, a nossa responsabilidade nos dias em que nós vivemos é de fato adorarmos a Deus, reservarmos esse dia para adorá-lo a Ele, glorificar o seu nome, esperarmos que as suas bênçãos possam cair sobre a nossa vida. O capítulo 31, verso 18 diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Creio que Deus escreveu as suas tábuas de pedra com o seu dedo, para que o ser humano não tivesse a possibilidade de se esquecer. Pedra porque naquele período seria resistente, onde não qualquer coisa poderia apagar o que Deus tinha escrito. É a razão porque ele não escreveu na areia, é a razão porque ele não escreveu no barro. Ele escreveu na pedra para que o ser humano jamais pudesse se esquecer de que a lei de Deus, o testemunho do Senhor, era a expressão do seu caráter. Ele queria que os seus filhos vivessem da forma pela qual ele tinha deixado os seus ensinamentos.
Quando Moisés completa o período de 40 dias de ter recebido e conversado com Deus no Monte Sinai, é o momento que Moisés desce com as pedras nas mãos, escritas pelo dedo de Deus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faz com que Moisés se lembre de todas as palavras que Deus tinha falado a Moisés, para que ele pudesse transmitir ao povo o que Deus gostaria que o seu povo pudesse viver. Eu acredito que nessa manhã, o que cabe a mim e a você, nesse momento que nós terminamos de estudar o capítulo 31 do livro de Êxodo, é permitirmos também que o Espírito Santo grave no nosso coração as verdades que estão contidas na sua palavra. Deus hoje não quer que essa lei seja escrita em tábua de pedra, mas ela precisa estar gravada no nosso coração. É por amor a Deus, é com reconhecimento à sua grandeza e à sua majestade, em lembrança à libertação que Ele causou na minha vida e na sua vida. Ao olharmos para Deus, o nosso coração precisa reconhecer o quanto Ele tem sido bondoso conosco, o quanto Ele tem sido magnífico em nossa vida. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Qual a esperança que teríamos no nosso coração? Nós estaríamos taxados a sermos condenados pela morte eternamente. Mas através da cruz de Jesus Cristo, hoje há libertação para mim, há libertação para você. O que nós precisamos fazer nessa manhã é crer no sacrifício de Jesus Cristo e amá-lo de todo o nosso coração. E como resposta ao grande amor que Ele nos ofertou na cruz do Calvário, nós precisamos viver a vida em obediência ao Senhor. Eu quero nessa manhã pedir ao Senhor que, como resposta do nosso coração, a cada dia nós possamos amá-lo profundamente. Nós possamos ser fiel a Ele de todo o nosso coração. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós estaremos agradando a pessoa do nosso Deus. Querido Pai, nessa manhã nós assumimos o nosso compromisso a cada dia de seguirmos a Tua palavra, de vivermos as Suas verdades. Colocamos nas Tuas mãos o nosso coração. Fica conosco no decorrer desse dia. Na nossa caminhada, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.